E se a vida social que você foi ensinado a manter estiver, na verdade, te deixando mais burro? A sociedade diz que o networking é essencial, que ter um grande círculo de amigos o torna bem-sucedido, que ser social é um sinal de saúde emocional. A indústria do autoaperfeiçoamento é obcecada por esta ideia. Expanda sua rede, participe de eventos, seja simpático, cultive relacionamentos. Mas e se toda essa abordagem estiver destruindo a única coisa que o torna valioso? E se socializar, especialmente para homens inteligentes, não for desenvolvimento pessoal, mas degradação intelectual? Arthur Schopenhauer, um dos intelectos mais intransigentes da filosofia, acreditava que socializar estava entre os hábitos mais destrutivos que uma pessoa inteligente poderia desenvolver. Não porque a conexão seja inerentemente ruim, mas porque o tipo de socialização que a sociedade exige é fundamentalmente incompatível com o pensamento sério. E uma vez que você entender o que Schopenhauer viu, nunca mais olhará para sua agenda social da mesma forma. Arthur Schopenhauer era infame por suas tendências antissociais. Nascido em 1788, ele passou a maior parte de sua vida adulta evitando deliberadamente o mundo social, do qual outros intelectuais participavam ansiosamente. Enquanto seus contemporâneos frequentavam salões, davam jantares e construíam extensas redes sociais, Schopenhauer vivia tranquilamente com seu cachorro, escrevendo uma filosofia que acabaria por influenciar todos, de Nietzsche a Freud e Einstein. Isso não era porque ele carecia de habilidades sociais ou temia as pessoas. Era porque ele reconheceu algo que a maioria das pessoas nunca vê, que socializar e o trabalho intelectual sério são atividades fundamentalmente opostas. Você pode ter uma vida social ativa ou pode fazer um trabalho profundo, mas você não pode fazer ambos. Os recursos cognitivos necessários para cada um são mutuamente exclusivos. Schopenhauer observou que as pessoas que passavam seu tempo socializando raramente produziam algo de valor duradouro. Não porque fossem menos talentosas, mas porque haviam alocado sua energia mental finita para a performance social em vez do desenvolvimento intelectual. Ele notou que os maiores pensadores da história foram quase sempre solitários, não ocasionalmente sozinhos, mas estrutural e deliberadamente isolados das demandas da vida social. E ele concluiu que isso não era coincidência, era necessidade. O pensamento sério requer condições que a socialização destrói. Desde a infância, você foi ensinado que habilidades sociais são cruciais para o sucesso. Os professores enfatizavam o trabalho em grupo. Os pais se preocupavam se você passava tempo demais sozinho. Consultores de carreira batiam na tecla do networking. Cada mensagem reforçava a mesma ideia. Suas conexões sociais determinam suas oportunidades. Seus relacionamentos definem seu valor. Sua habilidade de se dar bem com os outros mede sua maturidade. E então, você vê isso em todos os lugares agora. O LinkedIn dizendo para expandir sua rede. Livros de negócios enfatizando a construção de relacionamentos. Redes sociais quantificando sua popularidade. Toda a cultura está organizada em torno da suposição de que mais conexão social é igual a mais sucesso, mais felicidade, mais valor. Mas observe o que realmente acontece com as pessoas que abraçam isso plenamente. Elas se tornam mais capazes intelectualmente, produzem trabalhos melhores, desenvolvem um entendimento mais profundo ou tornam-se cada vez mais superficiais. Seus pensamentos moldados pelo consenso do grupo, seu tempo fragmentado em dezenas de relacionamentos rasos, sua energia mental esgotada pela constante gestão social, suas ideias nunca se desenvolvendo além da profundidade de uma conversa de bar, porque nunca têm a solidão sustentada necessária para o pensamento sério. O problema fundamental com a socialização é que ela é performance, não substância. Toda interação social exige que você apresente uma versão de si mesmo
projetada para o consumo social. Você deve ser agradável, apropriado, envolvente. Deve modular suas opiniões para evitar ofensas. Deve mostrar interesse em tópicos que o entediam. Deve rir de piadas que não têm graça. Deve fazer conversa fiada sobre assuntos que não importam. Este é um trabalho cognitivo exaustivo que não produz nada de valor. Schopenhauer observou que, em ambientes sociais, as pessoas não trocam realmente ideias. Elas trocam performances de quem tem ideias. Elas falam não para descobrir a verdade ou desenvolver o entendimento, mas para parecerem inteligentes, interessantes ou agradáveis. O conteúdo da conversa importa menos do que o efeito social que ela produz. Você não está pensando, você está gerenciando impressões, e essa gestão esgota os mesmos recursos cognitivos que você precisa para o trabalho intelectual real. Pense em como você se sente após uma noite de socialização. Mesmo que tenha sido agradável, mesmo que você tenha gostado, você está mentalmente drenado. Sua capacidade de trabalho focado desapareceu. Sua habilidade de lidar com ideias complexas está diminuída. Você está exausto. E o que você tem para mostrar? Algum prazer momentâneo, talvez. Alguma manutenção de relacionamentos. Mas nada que avance seu entendimento, desenvolva suas capacidades ou contribua para um trabalho significativo. Schopenhauer fez uma distinção crítica entre solitude e solidão. Solidão é sofrer com a falta de conexão. Solitude é escolher o isolamento para propósitos produtivos. A maioria das pessoas confunde isso e assume que qualquer um que evite socializar deve ser solitário. Mas Schopenhauer argumentava o oposto, que pessoas inteligentes sentem-se solitárias em multidões e completas na solitude. Por quê? Porque pessoas inteligentes exigem estimulação mental que a maioria das interações sociais não fornece. A conversa com pessoas comuns não desafia seu pensamento, ela o restringe. Elas devem simplificar suas ideias para serem compreendidas. Devem evitar tópicos que são complexos ou desconhecidos demais. Devem operar no nível intelectual do menor denominador comum na sala. É por isso que Schopenhauer disse que um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto estiver sozinho. Na solitude, sua mente opera em seu nível natural. Seus pensamentos se desenvolvem de acordo com sua própria lógica, em vez da aceitabilidade social. Você pode perseguir ideias até suas conclusões sem interrupção ou necessidade de tradução. Mas no momento em que você entra no espaço social, deve se reduzir. Sua capacidade intelectual real torna-se indisponível porque você a está usando para performance social, em vez de pensamento genuíno. Há também o problema do que Schopenhauer chamou de a tirania da opinião. Ele observou que os humanos são obsessivamente preocupados com o que os outros pensam deles. E socializar amplifica essa preocupação porque coloca você em constante avaliação. Cada interação social é uma performance sendo julgada. Você é interessante o suficiente, simpático o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Isso cria uma ansiedade de status crônica que persiste mesmo quando você está sozinho. Você reprisa conversas, analisando como foi percebido. Preocupa-se com convites que não recebeu ou respostas que não obteve. Ajusta seu comportamento e opiniões com base no feedback social. E, lenta e imperceptivelmente, você perde a habilidade de pensar de forma independente. Seus pensamentos passam a ser moldados pelo que será socialmente aceitável, em vez do que é realmente verdadeiro. Schopenhauer notou que pessoas inseridas em vidas sociais ricas quase nunca desenvolvem ideias originais. Não porque lhes falte inteligência, mas porque a originalidade exige um pensamento que se desvie do consenso social. E se você está constantemente socializando, constantemente recebendo feedback sobre quais ideias são aceitáveis e quais não são, você se calibra inconscientemente para a conformidade.
Você pensa os pensamentos que serão bem recebidos, em vez dos pensamentos que são realmente seus. Isso é morte intelectual disfarçada de sucesso social. Considere o custo de oportunidade da socialização, o evento social médio, jantar com amigos, drinks de networking. Uma festa consome no mínimo 3 a 4 horas quando você inclui preparação, deslocamento, o evento em si e o tempo de recuperação. São 4 horas indisponíveis para ler livros sérios, envolver-se com ideias complexas, trabalhar em projetos significativos ou simplesmente pensar sem distração. Se você socializa 2 vezes por semana, são 8 horas, um dia inteiro de trabalho, gastas em manutenção social em vez de desenvolvimento intelectual. Em um ano, são 400 horas. Em uma década, 4.000 horas. Isso são quase 2 anos inteiros de vida. Desperta gastos socializando em vez de pensando. Schopenhauer foi implacável com este cálculo. Ele reconheceu que seu tempo e energia cognitiva são recursos finitos. Cada hora gasta socializando é uma hora que você não pode gastar em trabalho sério. E para pessoas inteligentes, cuja maior contribuição reside em suas ideias e não em seus relacionamentos, essa troca é catastrófica. Você está sacrificando sua capacidade mais elevada por aprovação social. Está trocando uma significância potencial por uma aceitação temporária. Os socializadores serão esquecidos em uma geração, mas os pensadores que protegeram sua solitude, suas ideias persistem por séculos. Schopenhauer também reconheceu que socializar cria necessidades artificiais. Quando você interage regularmente com as pessoas, começa a se comparar a elas. Nota o que elas têm e você não. Absorve os valores e prioridades delas. Desenvolve desejos que não são realmente seus, mas respostas à pressão social. Alguém menciona suas férias, e de repente, você sente que precisa viajar mais. Alguém discute sua última compra, e você se sente insatisfeito com o que tem. Alguém compartilha sua conquista, e suas próprias realizações parecem inadequadas. Este sofrimento comparativo é inteiramente criado pela exposição social. Na solitude, você está contente com sua vida real, mas socializar introduz infinitas oportunidades para comparações desfavoráveis. E essas comparações o levam a perseguir coisas que você não quer de verdade, em serviço de um status social que você não precisa de fato. Schopenhauer observou que as pessoas mais felizes eram aquelas que haviam minimizado sua exposição social e, consequentemente, minimizado seus desejos gerados socialmente. Elas sabiam o que realmente valorizavam, porque não estavam sendo constantemente informadas pelos outros sobre o que valorizar. A qualidade da conversa na maioria dos ambientes sociais também é devastadoramente baixa. Schopenhauer notou que a conversa tende para fofocas, reclamações e observações superficiais. As pessoas discutem outras pessoas, eventos recentes, entretenimento, produtos de consumo. Raramente as conversas sociais envolvem ideias complexas, questões filosóficas ou exploração intelectual genuína. Por quê? Porque tais conversas são arriscadas. Elas podem revelar ignorância, podem criar discordância, podem deixar alguém desconfortável. Então, as pessoas recorrem a tópicos seguros e rasos, que não ofendem nem desafiam ninguém. Se você é inteligente, se é capaz de se envolver com ideias sofisticadas, então a maioria das conversas sociais não é apenas entediante, é cognitivamente degradante. Você está treinando sua mente para operar em um nível inferior. Está reforçando padrões de pensamento superficiais. E com o tempo, isso afeta sua capacidade de pensamento profundo. Sua mente se adapta ao nível da conversa em que você se envolve regularmente. Passe seu tempo em leitura profunda e contemplação, e seu pensamento se tornará mais sofisticado. Passe seu tempo em conversa fiada social, e seu pensamento se tornará mais superficial. Você se torna aquilo que pratica.
e socializar é praticar a mediocridade intelectual. Então, o que isso significa para a sua vida, se você é um homem inteligente, inserido em expectativas sociais? Primeiro, você deve realizar uma auditoria implacável de suas obrigações sociais. Quantos de seus relacionamentos realmente enriquecem sua vida intelectual? Com quantas pessoas você interage que desafiam seu pensamento, apresentam novas ideias ou lidam com a complexidade? Para a maioria das pessoas, a resposta é quase nenhuma. A maioria de seus relacionamentos sociais são obrigações de manutenção. Pessoas que você vê porque sempre viu, porque seria estranho não ver, porque as convenções sociais exigem. Mas esses relacionamentos consomem tempo sem fornecer valor intelectual. Schopenhauer diria para você eliminá-los. Não de forma cruel, mas deliberada. Deixe que eles desapareçam através de uma negligência benigna. Pare de aceitar convites. Pare de iniciar contato. Permita que esses relacionamentos se dissolvam naturalmente para que você possa recuperar o tempo e a energia que eles consumiam. Isso parecerá desconfortável, porque você foi ensinado que manter relacionamentos é virtuoso. Mas Schopenhauer reconheceu que isso é frequentemente um desperdício. A maioria dos relacionamentos persiste por hábito, não por valor. E proteger sua vida intelectual requer eliminar hábitos que não servem a você. Segundo, você deve criar barreiras estruturais contra a intrusão social. Schopenhauer fez isso brilhantemente. Ele viveu sozinho em acomodações projetadas para a solitude. Mantinha rotinas rígidas que os outros aprenderam a não interromper. Evitou cargos profissionais que exigiam interação social regular. Ele era famosamente indisponível para socialização espontânea. Isso não era comportamento antissocial, era arquitetura protetiva para sua vida intelectual. Você pode implementar versões disso. Viva sozinho, se possível. A mera presença de colegas de quarto ou família cria uma demanda social constante de baixo nível. Trabalhe remotamente ou em posições com requisitos colaborativos mínimos. A obsessão do local de trabalho moderno com o trabalho em equipe e escritórios abertos é hostil ao pensamento sério. Estabeleça limites de disponibilidade que os outros aprendam a respeitar. Se as pessoas sabem que você está inalcançável durante certas horas, elas param de tentar alcançá-lo. Transforme sua casa em uma fortaleza de solitude e não em um espaço social. Sem obrigações de anfitrião, sem visitantes de última hora. Seu santuário deve ser exatamente isso, um lugar onde as demandas sociais não conseguem penetrar. Essas medidas farão você parecer estranho para pessoas sociais. Mas Schopenhauer entendeu que proteger sua capacidade intelectual exige aceitar o julgamento social. Você não pode manter sua habilidade de pensar profundamente e, ao mesmo tempo, manter uma ampla aceitabilidade social. Terceiro, substitua o tempo social pelo engajamento intelectual. Isso é crucial porque o mero isolamento não é valioso. O tempo protegido para o trabalho sério é o que importa. Quando você declinar um convite social, use essas horas para ler livros desafiadores, para envolver-se com ideias complexas que exigem atenção sustentada, para escrever, pensar, criar, seja qual for a forma que seu trabalho intelectual assuma. Schopenhauer passava as manhãs escrevendo, as tardes lendo e as noites em atividades solitárias cuidadosamente escolhidas. Ele não desperdiçava seu tempo protegido com entretenimento ou distração. Ele o usava para o trabalho que apenas ele poderia fazer. Este é o modelo. Minimização social em serviço da maximização intelectual. Você não está evitando as pessoas porque odeia a humanidade. Você está evitando socializar porque tem um trabalho que importa mais do que conversa fiada. Um trabalho que exige cada grama de capacidade cognitiva que você possui. Um trabalho que não pode ser feito nos fragmentos de tempo que sobram após as obrigações sociais serem satisfeitas. Se você é inteligente, sua maior contribuição para o mundo não será sua presença em festas.
Serão as ideias que você desenvolve, o trabalho que produz, o entendimento que alcança, e tudo isso requer solitude. Quarto, reconheça que você será persistentemente julgado e pressionado. Pessoas sociais sentem-se ameaçadas por aqueles que não precisam de socialização. Sua satisfação na solitude desafia a crença delas de que a conexão social é essencial. Então, elas o patologizarão. Dirão que você está deprimido, antissocial, perdendo o melhor da vida. Insistirão que você seria mais feliz se apenas saísse mais, conhecesse mais pessoas, expandisse sua rede. Enquadrarão seu isolamento deliberado como um problema a ser resolvido e não como uma escolha a ser respeitada. Schopenhauer lidou com isso constantemente. Pessoas que não conseguiam entender por que alguém escolheria a solitude em vez da sociedade. Críticos que descartavam sua filosofia como as reclamações amargas de um homem solitário. Mas Schopenhauer não precisava do entendimento deles. Ele sabia o valor do que havia protegido, e seu trabalho provou que ele estava certo. São suas ideias que perduraram, não as vidas sociais de seus críticos. Você deve desenvolver uma convicção semelhante. O julgamento das pessoas sociais é irrelevante para seu desenvolvimento intelectual. Elas estão medindo sua vida pelos valores delas, não pelos seus. E os valores delas priorizam a aprovação social sobre a conquista intelectual. Você está jogando um jogo diferente. Elas nunca entenderão suas escolhas porque não valorizam o que você valoriza. Aceite isso e pare de tentar justificar sua solitude para pessoas que não conseguem compreender por que você a escolheria. Finalmente, entenda que a socialização seletiva é diferente da socialização crônica. Schopenhauer não estava defendendo o isolamento completo de todos os humanos. Ele manteve alguns relacionamentos cuidadosamente escolhidos com pessoas cujo intelecto se igualava ao dele. Ele engajava-se com ideias através da leitura, que é uma forma de conversa com grandes mentes através do tempo. Ele não era solitário, ele era criterioso. A chave é a seletividade. Se existem pessoas em sua vida que genuinamente enriquecem seu pensamento, que desafiam suas ideias, que se envolvem no seu nível intelectual, então o tempo com elas é valioso. Mas essas pessoas são raras. Talvez você tenha uma ou duas. Talvez não tenha nenhuma no momento. De qualquer forma, o princípio é o mesmo. Proteja sua solitude de todos, exceto daqueles raros poucos que a aprimoram em vez de drená-la. A maioria das pessoas irá drená-la. Elas consumirão seu tempo e energia sem fornecer nada que avance seu desenvolvimento intelectual. A sabedoria de Schopenhauer é reconhecer isso e agir de acordo. Valorize qualidade sobre quantidade, profundidade sobre amplitude, enriquecimento intelectual sobre aprovação social. Aqui está o que Schopenhauer entendeu e que a cultura moderna rejeita completamente. Sua vida social e sua vida intelectual estão competindo pelos mesmos recursos. Você tem tempo limitado, energia limitada, capacidade cognitiva limitada. Cada unidade que você aloca para socializar é uma unidade indisponível para pensar. E para homens inteligentes, cujo maior potencial reside em suas ideias, esta é uma troca que quase nunca deve ser feita. Os socializadores terão mais amigos, mais conexões, mais convites, mas produzirão trabalhos menos significativos, desenvolverão menos ideias originais, viverão vidas que são socialmente ricas, mas intelectualmente pobres. Enquanto isso, os pensadores solitários serão julgados como estranhos, solitários, como se estivessem perdendo algo, mas eles farão o trabalho que realmente importa. Desenvolverão o entendimento que realmente avança o conhecimento humano. Criarão as ideias que sobrevivem ao seu tempo de vida. Schopenhauer fez essa troca conscientemente. Escolheu a significância intelectual sobre a aceitação social. Escolheu a companhia de grandes livros sobre a companhia de pessoas comuns.
Escolheu ideias que influenciariam milhões sobre amizades que satisfariam alguns. E quando morreu, relativamente isolado e socialmente desconectado, deixou para trás uma filosofia que continua a moldar como entendemos a consciência, o sofrimento e a existência. Você enfrenta a mesma escolha. Você pode manter uma vida social ativa, participando de eventos, construindo sua rede, mantendo-se conectado, sendo bem visto. Este caminho é confortável, é socialmente aprovado, atende às expectativas de todos, mas consumirá o tempo e a energia que você precisa para o trabalho intelectual sério. Você se tornará alguém que pensa sobre o pensamento, em vez de alguém que realmente pensa. Ou você pode escolher o caminho que Schopenhauer escolheu: redução radical das obrigações sociais, proteção da solitude, compromisso com o trabalho intelectual acima da aceitação social. Este caminho é desconfortável, é solitário às vezes, exige que você se explique para pessoas que nunca entenderão, mas é o único caminho que leva à conquista intelectual genuína, ao pensamento original, ao trabalho que importa além do seu círculo social imediato. Os socializadores dirão que você está perdendo, que a conexão é o que dá sentido à vida, que você se arrependerá do seu isolamento, mas eles estão medindo a vida pelas métricas deles, não pelas suas. E pelas suas métricas, desenvolvimento intelectual, pensamento original, trabalho significativo, as vidas socialmente ricas, mas intelectualmente vazias deles, é que são a verdadeira tragédia. Se você percebeu que seu calendário social é apenas um cronograma para o suicídio intelectual, se finalmente entende que Schopenhauer estava certo quando disse que a solitude é o habitat natural do homem pensante, deixe um comentário compartilhando o que você criará com as centenas de horas que está prestes a recuperar da socialização inútil. E inscreva-se neste canal, porque estamos construindo um santuário para homens que entendem que a festa que você está perdendo não é nada comparada às ideias que você está desenvolvendo, que a rede que você não está expandindo não é nada comparada à mente que você está refinando, e que a história se lembra dos pensadores que escolheram a solitude em vez dos socializadores que escolheram a popularidade.